Meu nome é Pedro Miguel de Souza, eu nasci na cidade de Salto. Na minha infância, eu gostava bastante de jogar bola, gostava de brincar com os meus amigos, assistir filmes. Eu sempre tive uma família bem estruturada para poder me mover nesse progresso. Eu sempre gostava da matéria de português, quando eu estava na escola, pelo fato de ter as redações e o nosso próprio livrinho, que a gente chamava de Ler e Escrever, que tinha diversos contos, os quais a gente adorava ler. Através das redações que eu tive na escola, eu tentava me empenhar bastante nelas e perceber que criar algumas histórias, tentar remodelar esses finais, era algo surpreendente para mim, era algo que eu gostava muito. A forma que eu achei de aproximar os meus amigos das minhas histórias, mesmo não sendo através da escrita realmente, eu descobri que eles gostavam bastante de escutar as histórias que eu criava. Foi quando eu juntei uma rodinha de amigos em volta de mim na sala e comecei a contar sobre a história de vida do protagonista da minha história antiga. Vendo as histórias que eram criadas, os filmes interessantes, esse meu dom de criar, essa criatividade que eu queria mostrar ao mundo, eu comecei a estudar meios de expressar minha criatividade. Foi quando eu encontrei a escrita, que era o meu melhor método de mostrar as histórias que eu criava, essa fantasia que eu queria mostrar ao mundo. Eu cheguei a fazer cursos de escrita somente depois de um tempo, que no começo eu queria apenas mostrar ao mundo as minhas inspirações. Então comecei a corrigir a minha gramática, comecei a aceitar críticas sobre leituras do meu livro, comecei a pesquisar na internet vídeos no YouTube, escritores ensinando outros escritores a escrever. O meu livro já foi lançado pela editora Ases de Literatura. O nome é The Lonely Wizard, O Mago Solitário. O livro vai tratar sobre a história de Eric, que é um garoto de olhos vermelhos que sofre uma grande discriminação quando chega no reino de Eledor. Mesmo sendo aceito por uma família nobre, ele ainda acaba sofrendo de certos problemas em sua escola por não ser portador de magia, mesmo num mundo rodeado pela magia. Então, seguindo sua vida, para poder alcançar os seus grandes objetivos, ele descobre que vai ter que enfrentar seres mágicos mesmo não portando essa magia, com seu incrível intelecto e sua força física descomunal. Esse foi o primeiro livro que eu cheguei a escrever, ele já tem quase 10 anos depois de escrito, que foi quando eu fiz lá no começo do meu ensino fundamental, antes de começar o ciclo 2 do ensino fundamental. Nessa época eu gostava muito de Cavaleiro Zodíaco, animes no geral, e criei a minha própria história de fantasia, baseando um pouco nessa jornada do herói que contava nessas histórias. O tema Shounen, ele vai ser bem estruturado na jornada do herói, que vai contar com um protagonista determinado, um protagonista que vai sempre buscar um grande objetivo, e que vai demonstrar essa motivação que as pessoas precisam para poder chegar em lugares longe, superando expectativas e superando a si mesmo. Um dos livros que eu mais me identifiquei para poder me trazer para essa literatura fantástica foi O Feiticeiro de Terramar, da escritora Úrsula, que ela demonstrou um mundo mágico onde a magia não era simplesmente um fato que a gente poderia aprender de maneira simples. Ela demonstrou um universo muito complexo da magia e a própria concepção por trás de ser um mago e o fardo que um mago deveria carregar. Quando eu estava desenvolvendo as minhas primeiras histórias de fantasia, um dos professores que mais me inspirou a ingressar nessa jornada foi o professor Rodrigo Legrazier. Muitos outros professores me apoiavam, mas ele eu senti que foi esse diferencial por me mostrar uma visão diferente sobre o mundo real nosso. Ele me mostrou que às vezes não precisamos somente seguir sonhos que estamos acostumados, seguir apenas aquilo que está no nosso limite. Ele foi a minha melhor ponte para poder enxergar um mundo diferente, o qual eu pudesse alcançar através da escrita. Uma das coisas também que eu sempre gostei, mesmo sendo bem distante da literatura, foi jogar bola e jogar videogame. No começo, podemos até ver isso atualmente. Quando seguimos a carreira artística, nos deparamos muito com a realidade em que estamos, principalmente aqui no Brasil, onde a escrita no geral não é tão valorizada quanto deveria ser, não é mais tão fantástica quanto era antes. Um dos desafios que eu enfrentei na publicação do meu livro era essa pequena falta de fé que existia na literatura em um futuro que pudesse ser descrito através das histórias, uma vida que eu pudesse viver escrevendo. Então, a maior dificuldade que eu tive que superar foi mostrar ao mundo que a escrita não era somente um hobby meu, não era somente algo para ter como um item secundário, e sim o meu próprio trabalho, a minha própria profissão. Um dos meus grandes objetivos de vida é me tornar um dos melhores escritores de toda a nação, de todo o mundo. Continuar e também finalizar a grande saga de The Lonely Wizard, marcar meu nome em todo o mundo da literatura.
Muitas vezes acreditamos que as pequenas coisas, aquelas coisas escondidas na nossa sociedade, aquelas produções artísticas que não costumamos ver o brilho que ela tem, são somente a margem que nós temos. A produção artística no geral, eu posso falar mais pela escrita, é algo de extrema importância na nossa sociedade. Muitas vezes a literatura ela é até deixada de lado quando vamos para o contexto escolar, para o contexto profissional. E eu aprendi que às vezes não precisamos apenas nos prender a essa questão de seguir sonhos, mas ao mesmo tempo limitar os nossos próprios sonhos. Às vezes esquecemos da verdadeira fantasia descrita na literatura que faz com que a gente alcance patamares maiores de nossa vida. A mensagem que eu deixo para as pessoas que pensam em seguir na escrita, vocês podem chegar longe com a escrita, não somente tendo isso como um hobby seu, não somente dependendo da sorte de ser um livro famoso, mas porque qualquer um pode ter a capacidade de criar um livro se acreditar na sua própria escrita, no seu potencial. Desde a época de escola, meus professores sempre me incentivaram a investir nessa minha escrita, e mesmo que não fosse para seguir uma carreira, ter isso como um talento que me ajudasse no restante, tanto na escola que eu estudava antigamente, quanto também na escola que eu estudo atualmente. Eu agradeço demais ao meu pai, minha mãe, a Janaína e o Anselmo, que me apoiaram muito na jornada desse livro e até hoje pegam bastante no meu pé para poder chegar cada vez mais longe com essa história. Agradeço demais aos meus amigos próximos que, além de comprarem um livro, investirem nessa minha escrita, eles também me apoiam e cada vez me falam para poder voar mais alto. Meus professores que atualmente também me apoiam, curtem meus posts, estão sempre acompanhando a minha história. A minha atual namorada, que basicamente acreditou e sempre me jogou para cima, mesmo quando eu imaginei que não chegaria tão longe com o meu potencial de história. E quem disse que magia não existe?